Entrevista Central. Conosco Renato Cavalheira, sociólogo e pesquisador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Vai falar conosco sobre uma pesquisa que fez e que revela dados impressionantes, como 19 milhões de pessoas que, de alguma forma, são atingidas pela fome no Brasil. Renato, muito obrigado pela entrevista. Olá, boa. Renato, os dados da pesquisa da Rede Pensan são anteriores ao fim do auxílio emergencial de R$ 600 e ao início desse auxílio de cerca de R$ 250. Como está, então, a situação dessas pessoas hoje? A pesquisa que a gente fez foi via Vox Populi, né, que aí entrevistou as pessoas tete a tete, face a face, né. Ela foi em dezembro, no começo de dezembro, se pergunta algumas perguntas sobre 3 meses, a própria semana, né. Então é um retrato daquele momento, um momento em que o auxílio emergencial tinha caído de 600 para 300, né, e agora passamos um bom tempo sem, acho que uns 3 meses, né, sem esse auxílio. Obviamente que a situação vai piorar, obviamente que numa sociedade capitalista que você precisa comprar comida com o dinheiro, né, obviamente que existem doações, existem outras formas de plantar isso aqui, mas obviamente numa sociedade capitalista o comércio é o que, né, é o que predomina, e aí as pessoas sem dinheiro, óbvio que vão ter um rebatimento, e a gente acha, tem uma grande suspeição de que a situação piorou, né, esses 19, quem sabe se não aumentou, por isso a importância de fazer essa pesquisa e outras para você ter um acompanhamento da situação das pessoas em insegurança alimentar. Outro dado da pesquisa revela que mulheres negras e pessoas do Nordeste são mais atingidas pela fome. Por que isso acontece? Uma questão do desenvolvimento econômico, das escolhas de políticas públicas, a escolha de modelos de desenvolvimento que aprisionam essas pessoas literalmente na situação de fome, de insegurança alimentar. Você não sabe o que vai comer amanhã, você não tem a certeza de que vai comer hoje, se vai comer hoje. Então, as sociedades ligadas a um modelo de desenvolvimento em que acaba aprisionando as pessoas nessa situação, são modelos que a gente encontra muito no Nordeste. Com relação às mulheres também a gente vê uma questão muito clara na nossa sociedade machista, que as mulheres realmente têm um fardo, né, de ter alimentação como a sua principal obrigação, né, como se um homem não tivesse essa obrigação familiar de fazer a comida em casa, não é verdade? Então as mulheres, chefes de famílias, a gente percebe muito claramente essa questão, ela sofre mais do que os homens. A gente vê no mercado do trabalho, muitas vezes o mesmo cargo, a mulher ganha menos, né, e o homem ganha mais, a gente não pode se esquecer também disso. Então a gente vê grupos muito vulneráveis com relação a mulheres, negras, o pessoal da agricultura familiar, o pessoal do campo também sofre muito, obviamente as periferias das grandes cidades, os quilombolas, indígenas, todo esse pessoal sofre muito com essa questão da fome, estão muito conectadas com a questão da insegurança alimentar. E Renato, qual seria o valor ideal para o auxílio emergencial, para algum tipo de auxílio financeiro no momento em que as pessoas estão desempregadas e passando por problemas de insegurança alimentar? Olha, há uma discussão muito grande no Brasil sobre a questão da renda mínima, né? A gente sabe que a alimentação concorre muitas vezes, por exemplo, com o aluguel. Como é que você vai não viver num local e aí muitas vezes você corta a sua comida para pagar o aluguel, determinados alimentos você não come e troca por outros mais baratos. Uma série de estratégias para você ter no dia a dia, e eu não estou falando nem de quem ganhava 600 ou 300 ou até menos quando é Bolsa Família. Eu estou falando do salário mínimo, que é bem pouco. Né? A gente tem uma questão muito séria que o próprio salário mínimo não é mínimo. Nos últimos 3 anos, a gente parou de fazer essa política, né? O salário mínimo agora vem perdendo o seu ganho em relação à inflação que está aumentando mais que ele. Então, se já era pequeno, vai se tornar mais problemático. Então, a discussão da renda mínima é fundamental. Você é sociólogo e vou lhe fazer uma pergunta que tem a ver com eleições também. A fome e a piora das condições econômicas das famílias, que está acontecendo agora, podem torná-las mais vulneráveis a propostas eleitoreiras, ao assistencialismo,
levando em conta que ano que vem temos eleição para executivo e legislativo em todo o país. A fome, ela é multidimensional, né? Ela é um fenômeno econômico? É um fenômeno social, biológico, sim, e é um fenômeno também político, né? Então, ela muitas vezes se concentra, se encarcera dentro de uma narrativa política, seja para o bem ou para o mal, seja para você usar a fome como uma plataforma eleitoral, seja até para você tentar resolver, mas ela sempre foi o uso, né, de política, elas sempre estiveram muito próximas, né? Saiu recentemente um estudo do INESC, a gente perdeu muitos recursos, assim, são astronômicos, são o que a agricultura familiar, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, programas sociais que a gente tem para combater a fome, a gente tem perdido muito nessa ideia de Estado mínimo, dessa ideia de um Estado que tem o total controle fiscal, não importa o que aconteça.